TCU aprova contas de Lula, mas liga o alerta. Dívida sobe e estatais afundam. O parecer veio com ressalvas e um recado duro. O governo vai precisar de 313 bilhões de reais emprestados em 2026 só para pagar as contas do mês. Correios, Casa da Moeda, Infraero já acenderam o sinal vermelho. E no mesmo dia, fogo amigo. José Dirceu diz que a equipe de Lula fez quase um crime. Mas, olha essa, Carol, por economizar demais. Só pode ser humor, né? Evelyn, eu venho falando isso, a gente está vivendo a eleição mais importante da história do Brasil. A gente está correndo o risco de não conseguir pagar o funcionalismo já em 2027. De novo, eu sempre tenho que voltar para o meu país aqui, Rio de Janeiro. A gente já viveu isso aqui. O professor não recebia, a polícia não recebia. Então, era um colapso completo das contas públicas. A gente conseguiu entrar no regime de recuperação fiscal ali e deu uma leve arrumada, mas ainda é um estado extremamente endividado. Minas viveu esse mesmo colapso ali, né, dos servidores simplesmente não recebendo os salários. E a gente está correndo um risco de viver isso no governo federal, já em 2027, não ter dinheiro para o funcionalismo, enquanto a gente tem recorde de emenda parlamentar, né, precisando do governo federal fazer esse jogo duplo aí com o Congresso, né, a gente vê o Flávio Dino toda hora segurando o dinheiro das emendas dos deputados, né, tem relógio parado acerta duas vezes, é bom que segure o dinheiro das emendas, mas não é porque o Flávio Dino discorda do Instituto, é simplesmente porque ele está sendo um puxadinho do Executivo e tentando tirar o poder de barganha do Congresso Nacional. Mas assim, o que a gente vive é uma captura completa, né? Do Congresso gastando, o Executivo gastando, em ano eleitoral, os dois competindo quem vai gastar mais em projetos populistas, que é para poder levar o crédito dessas medidas todas. Então, assim, o José Dirceu tá certo no método dele do PT, porque não é certo não, ele só repete o método do PT de tantos anos. A gente tem uma falsa impressão que Dirceu, toda essa galera, como ele chamava, o Delúbio, saíram, né, que agora não são mais os grandes operadores do PT, são, por baixo dos panos. É só você ver as festas que o José Dirceu ainda dá em Brasília, a quantidade de gente influente, de presidente, de Senado, de Câmara, que vão lá beijar a mão do José Dirceu, que ainda é um cacique partidário. A única diferença dele para os outros é que ele ainda, não sei se está fazendo também um processo de bidenização ali, né, de ficar senil igual o Lula, mas a única diferença é que ele fala, né, ele externaliza o método do PT, que em momento algum mudou. Muito bem, vamos ouvir o comentário agora do Adam. Assim, o que eu acho nessa situação toda? O PT, ele sempre dá um jeito ou de quebrar o país ou de roubar tanto dinheiro e gastar tanto dinheiro acima do teto de gastos que daí ele quebra o país para o próximo presidente e aí ele causa todo um desastre econômico para conseguir ganhar a eleição de novo, né? Ou seja, ou o PT quebra o país na sua própria gestão e sofre um impeachment, como foi o caso da Dilma Rousseff, ou ele quebra o país para o próximo presidente que entrar, que não ter condição de governar, sofreu impeachment ou sofreu um desgaste político e, enfim, voltar ao PT da esperança, da picanha, do trabalho, etc., como eles sempre prometem, né? Então, para mim, é muito claro agora o movimento que eles estão fazendo. O que me preocupa que os órgãos fiscalizadores do governo são indicações do próprio governo. Teve o caso do IBGE, por exemplo, que fez aí apontamentos não muito contentes para o governo e teve gente que foi exonerada do IBGE. Até agora não houve explicação do porquê pessoas foram exoneradas do IBGE simplesmente por apontarem uma inflação alta ou uma queda no crescimento ou desemprego alto, simplesmente as pessoas foram exoneradas. Peraí, gente, o que está acontecendo? Então, se eu sou do órgão fiscalizador do governo e faço o meu trabalho, logo eu corro o risco de perder o emprego. Como que isso está acontecendo no nosso país? Então, preste atenção, por quê? Assim que o PT perceber que tem a mera chance, a menor chance de perder a eleição esse ano, ele vai, com certeza, falir o Brasil mais uma vez para que o próximo presidente não consiga ter governança.